E aí galerinha, beleza? Professor Carlos Alberto aqui. Estamos aqui novamente para mais uma aula a respeito da correção de exercícios. Hoje tratando o conteúdo de razões trigonométricas no triângulo retângulo, onde vamos estar corrigindo alguns exercícios que foram repassados para vocês em aulas anteriores. Certo? Então vamos lá. Razões trigonométricas. Primeiramente, a razão trigonométrica. Nesse conteúdo nós vamos aprender a determinar seno, cosseno e tangente. Simplesmente isso, certo? Analisando o triângulo retângulo. Então, todos os triângulos que teremos aqui na resolução de nossas questões serão triângulos retângulos e as propriedades utilizadas serão sempre as mesmas. A primeira questão vai dizer assim: determine as razões trigonométricas indicadas em cada caso. Aí vem a letra A e diz: eu quero o seno de C, cosseno de B e a tangente de B. Temos aqui o nosso triângulo ABC, que tem um cateto de comprimento 5, um cateto de comprimento 12 e hipotenusa de comprimento 13. E eu tenho o ângulo C, o ângulo B e o ângulo reto, certo? Então é o seguinte, primeiro caso, eu quero o seno de C, o seno do ângulo C. Então primeiramente eu tenho que saber como eu vou encontrar isso, né? E existe a relação bem simples. Seno do ângulo C seria o cateto AB sobre a hipotenusa, que é BC. Ou seja, seno de um ângulo seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Sempre essa relação, cateto oposto ao ângulo. Notem que cateto AB está oposto ao ângulo C, sobre a hipotenusa BC, que seria 12 sobre 13. Esse é o nosso seno do C. Letra B, o cosseno de B. O cosseno de B seria cateto adjacente a ele, ou seja, o cateto do lado do ângulo, sobre a hipotenusa. Ou seja, AB sobre BC. Que o ângulo B é esse. Portanto, o cosseno de B é 12 sobre 13 também. E a tangente de B, tangente de um ângulo, no caso o ângulo B, é cateto oposto sobre adjacente. Ou seja, AC sobre AB, que seria 5 sobre 12. Certo? Entendido? Bem simples. Seno do ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Muito simples, né? Prosseguindo aqui. Temos nosso triângulo, eu quero o seno de B, o cosseno de B e a tangente de C. O ângulo B é esse. O ângulo C é esse. Vamos lá, o seno de B. Quem seria o seno de B? Cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, raiz de 2 sobre raiz de 3. Cosseno de B. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Certo? 1 sobre raiz de 3. Tangente de C. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 1 sobre raiz de 2. Muito simples. Vamos para a próxima. Seno de B nesse triângulo retângulo. Seria o que? O ângulo B, cateto oposto a ele, sobre hipotenusa. 5 sobre 5 raiz de 2. Que no caso é 1 raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, né? Porque 5 com 5 simplifica. Vai dar 1 sobre raiz de 2. E o cosseno de B seria a mesma coisa. 5 sobre 5 raiz de 2. Vai dar 1 sobre raiz de 2. E a tangente de B seria o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, 5 sobre 5. Que no caso é 1. Através disso aqui eu consigo até determinar o ângulo que eu tenho. Como eu tenho tangente igual a 1 e o ângulo que tem tangente igual a 1 é 45 graus. Então esse ângulo é 45, esse é 90 e esse, consequentemente, também é 45. Então vamos lá. Nesse outro triângulo, eu vou determinar o seno de x. Seno de x é o que?
cateto oposto sobre hipotenusa, seja 8 sobre 4 raiz de 5, ou seja, 2 sobre raiz de 5. Seno de Z, ou melhor, cosseno de Z, cateto adjacente sobre hipotenusa. Mesma coisa, né? 8 sobre 4 raiz de 5, ou seja, 2, raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Tangente de x, cateto oposto, sobre cateto adjacente. 8 dividido por 2, ou melhor, 8 dividido por 4. Letra E, temos seno de O, cosseno de P e tangente de P. Seno de O seria 16 sobre 20, não é? Cateto oposto sobre cateto sobre hipotenusa. E simplificando vai dar 4 sobre 5. Cosseno de P, cateto adjacente, sobre hipotenusa, 16 sobre 20, ou seja, 4 sobre 5. E a tangente de P, cateto oposto sobre cateto adjacente, 12 sobre 16, ou seja, 3 sobre 4. E por último, mas não menos importante, a letra F. E que eu quero o seno de R, cosseno de T e a tangente de T. Seno de R, 1,6 sobre 2. 1,6 é o mesmo que 16 dividido por 10, certo? Isso tudo sobre 2. Portanto, temos aqui uma divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos ter 16 sobre 20. Que simplificando dá 4 sobre 5. Cosseno de T seria cateto adjacente sobre hipotenusa, que vai dar o mesmo processo do seno. Mesma coisa. E a tangente de T, cateto oposto sobre cateto adjacente, seja 1,2 sobre 1,6. No caso dele é 12 sobre 10 sobre 16 sobre 10. Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica o inverso da segunda. Eu posso dizer que dá 12 sobre 16. Ou seja, simplificando, vou ter 3 sobre 4. Certo? Espero que tenham todos compreendido. Fiquem atentos e até a próxima aula.